O Jornal da Cultura exibe nesta semana a série de reportagens especiais do Brasil. Nossa equipe viajou mais de 2.000 quilômetros entre as regiões Norte e Nordeste para encontrar personagens que retratem os problemas vividos na infância. Hoje, na primeira reportagem da série, o repórter Ricardo Ferraz foi até o sertão pernambucano para saber por que a região Nordeste tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil do país. A gravidez tranquila e o pré-natal feito com rigor indicavam que tudo ia dar certo na hora de Maíra dar à luz a primeira filha. 4 dias antes do parto, com fortes dores, ela foi ao hospital, mas os médicos deram um diagnóstico desanimador. Que ainda não era o momento ainda, que aquelas contrações que eu estava sentindo eram fracas, que ali não eram sinal de parto. Eu retornei para casa. Nos 3 dias seguintes, Maíra voltou ao hospital com as mesmas contrações. Até que no último retorno, veio a notícia que ela jamais esperava. O falecimento da minha filha. Eu só não entendi porque no momento ela não chorou. A história de Maíra foi considerada uma fatalidade em uma sindicância interna do Hospital Dom Malan, na cidade de Petrolina, interior de Pernambuco. O hospital é referência para 55 municípios da região, atende 8.000 pessoas por mês e faz 600 partos nesse mesmo período. Tem UTI neonatal e não enfrenta problemas de superlotação. Mesmo assim, de acordo com a Associação dos Servidores Públicos, entre janeiro e agosto de 2011, 280 crianças com até 1 ano de idade morreram no Dom Malan. O diretor diz que, embora alto, o número ainda está abaixo das médias do estado e no país. A gente está constantemente preocupado com essa taxa, queremos reduzi-la ainda mais, mas estamos diante de um cenário nacional e estadual, estamos abaixo do que a gente vê como realidade. Se a gente fosse resumir a situação da mortalidade infantil no Brasil em apenas uma frase, ela seria: melhorou, mas ainda não está boa. De 2000 a 2008, o número de crianças com menos de 1 ano que morreram no país caiu 30,6%. Mas atualmente, para cada 1.000 nascidos vivos, 19 acabam falecendo, um número que ainda é considerado alto. Isso coloca o Brasil atrás do Chile, da Argentina e até da Colômbia na América do Sul. E ainda estamos muito distantes de países desenvolvidos como a França, a Itália e a Suécia. No Nordeste do país, a situação é muito pior. Mais de 26 crianças morrem para cada 1.000 nascidas vivas. E o triste é saber que 75% dessas mortes acontecem por falta de políticas públicas. São mortes que poderiam ser evitadas se as crianças tivessem, nesse primeiro ano, um acompanhamento da atenção básica à saúde, onde as famílias também tivessem uma orientação dos cuidados necessários para as crianças, onde a amamentação exclusiva até os 6 meses fosse orientado para as mães e que pudesse ser garantido, para que as mães garantam para as crianças. Há 1 ano, a Fundação Abrinq Save the Children mantém o programa Criança com Todos os Seus Direitos. A ideia é melhorar a vida de 50.400 crianças com menos de 5 anos em 37 municípios do semiárido nordestino, onde a situação das crianças é bastante precária. Em Uricuri, no sertão pernambucano, o combate à mortalidade infantil acontece em parceria com o programa Mãe Coruja, mantida pelo governo do estado. As gestantes são acompanhadas de perto por uma equipe multidisciplinar. As mães recebem orientação sobre a necessidade do pré-natal e dos cuidados com o bebê. Depois de nascer, o desenvolvimento da criança é acompanhado até os 5 anos de idade. Andréia está tranquila, apesar da gravidez precoce aos 16 anos. Eu acho que é bom, porque tem muitas mães que não têm experiência, Aí ajuda muito. Um dos pontos abordados pelas profissionais é a relação das mães com o filho. Por incrível que pareça, é preciso ensinar a ter amor pela criança. Quando você vai passar isso para a gestante, ela vê que ela não teve amor. Muitas delas não sabem o que é amor, não sabem o que é ter amor. E aí não sabe passar por filho. Tatiane perdeu um filho no parto depois de um pré-natal tranquilo. Quando nasceu, a criança mal respirava.
Tatiane conta que foi mal atendida no hospital. Quando ele chegou, a mesma enfermeira chegou pra mim, aí disse, minha filha, seu filho morreu, mas fez bem ele morrer, porque quem sabe ele ia ser um bandido. O médico disse pra ela, eu vou colocar, qual a causa da morte que eu coloco? Ela respondeu, coloca aí qualquer coisa. Na segunda gravidez, Tatiane foi atendida pelo programa e até hoje volta ao posto com a filha saudável. Hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse há 4 anos atrás, as coisas tinham sido diferentes. Colocar comida na mesa todos os dias ainda é um desafio para muitas famílias brasileiras. Na segunda reportagem da série Crianças do Brasil, vamos mostrar como é possível usar a educação para melhorar a alimentação em pleno sertão nordestino. Aos poucos, o Brasil vem diminuindo a taxa de desnutrição de crianças até 5 anos. Já estamos dentro das metas da ONU, mas ainda há muito a ser feito. A reportagem é de Ricardo Ferraz. Os canais de irrigação do Rio São Francisco em Petrolina trouxeram o verde para o sertão pernambucano. Graças ao velho Chico, a cidade é uma das maiores produtoras de frutas do Brasil. Mas isso não foi suficiente para que a fome deixasse a região. Bastam alguns minutos de estrada para a paisagem rica de Petrolina dar lugar a quilômetros e quilômetros de caatinga. Aqui no distrito de Santa Rita, bem no centro do sertão pernambucano, a gente vê alguns sinais de desenvolvimento. Estão fazendo o calçamento, tem muitas antenas de televisão, luz elétrica, mas é impressionante como alguns problemas sociais ainda persistem, como a fome e a subnutrição. Esses são seus 4 filhos? 3 meninos, menina e um menino. E você dá conta de dar de comer para todos eles? Dá mais apertado. Na cidade de Cabrobó, encontramos a família de Dona Neide. Ela, o marido e os 3 filhos vivem nessa tapera. Esse pouquinho de feijão é a única comida que há na casa. A gente é fraco de condição aqui, dá sem emprego, eu também não tenho. Tem a Bolsa Família, mas é muito pouquinha, mixaria, não dá pra nada não. É pouco, mas ajuda. Os programas de transferência de renda são os responsáveis pela melhora do quadro de nutrição do país. Em 2003, a taxa de desnutrição infantil para as crianças de menos de 5 anos de idade era de 12,5%. 5 anos mais tarde, em 2008, essa taxa caiu para 4,8%. Com o resultado, o Brasil atingiu as metas do milênio estabelecidas pela ONU. Mesmo quem consegue colocar comida na mesa todos os dias com a ajuda dos programas sociais, enfrenta problemas de nutrição, como, por exemplo, a anemia. Não porque falte dinheiro para comprar alimento, mas porque falta informação. Acho que aumentou o poder aquisitivo, né? E tem aquele erro de dizer, hoje eu tenho dinheiro, eu posso comprar coisas mais caras. E geralmente são alimentos industrializados. Rosilene admite que se deixou levar pela comodidade da comida pronta. O filho ficou doente. Aquela preguicinha lá de preparar, fazer uma sopinha, cortar verdura. Não, já está pronta, deixa eu botar para ferver aqui rapidinho. No curso que faz parte do programa Crianças com Todos os Seus Direitos, mantido pela Fundação Abrinq Save the Children, as mães aprendem a aproveitar melhor os alimentos. Geralmente da gripe ele não dá mais direto não, que nem dava, ele só via gripado, tossia muito, ele parou. Essas crianças da aldeia Trucá, em Cabrobó, celebram as tradições antes de se dirigirem à horta orgânica da escola. O que tem aqui? Vamos lá, quem que vai mostrar para mim? Pimenta, tem beterraba, tem coentro. Com a ajuda dos alunos, as verduras passaram a ser introduzidas no cardápio da escola. Antes, esses alimentos vinham de longe. Mudou muita coisa, porque a gente sabe o que estamos servindo para os nossos alunos, que é uma alimentação saudável, sem agrotóxico. Satisfação na hora de plantar e na hora de comer também. Por que a gente tem que comer? Pra ficar forte. Pra ficar forte? E crescer. E crescer. E crescer bastante. Quem aqui já cresceu bastante? Eu. Em Manaus, na maior cidade do norte do país, uma constatação. Não existem creches. Mães que precisam trabalhar não têm onde deixar os filhos. Na 4ª reportagem da série Crianças do Brasil, o repórter Ricardo Ferraz
foi ver de perto essa realidade. Ele constatou que a creche vai além de um simples lugar para as crianças ficarem. Pode significar um pouco mais do que dignidade na vida das famílias. Uma cidade de 1.800.000 habitantes em plena selva amazônica. Assim é Manaus, principal centro econômico da região norte do país. Manaus ganhará um estádio a um custo de 500 milhões de reais, mas continuará sem atender as 128 mil crianças entre 1 e 4 anos que vivem na cidade. Bom, eu não estou indo trabalhar, porque depende da creche não trabalhar, né? A opção por vezes é apelar para a boa fé de parentes, amigos, deixar na casa dos outros para tomar conta das crianças. Vamos conhecer aqui uma delas. Dona Maria da Graça, esse que está no seu colo, quem que é? É o Enzo. E esse aqui? É o Nicolas. Nicolas. A senhora toma conta bastante deles? Eu fico 2 vezes por semana, que ela vai fazer um curso, né? Tem quem deixar. Aí corre pra cá. E a senhora chega a ficar com quantas crianças aqui? 6. Essa é Dona Raimunda, mulher dedicada. A casa se transformou em uma pequena creche. Esse aqui desde 5 meses que eu tomo conta. Esse aqui desde a hora que nasceu que eu também tomo conta. E essa aqui veio pro meu lado também com 1 aninho. A mãe trabalhava, precisou fazer faculdade, aí eu tinha que tomar conta deles tudinho. Aí... Nem todo mundo tem uma avó como Dona Raimunda. E aí que os problemas graves aparecem. A partir de 4, 5 anos envolvido com droga. Os pais saem para trabalhar, essas crianças não têm uma pessoa maior, com responsabilidade, as crianças vão para a rua brincar e servem de aviãozinho. Quando o Estado não faz a sua parte, o problema fica para a sociedade civil, que não consegue resolvê-lo, mas ajuda. Nessa creche aqui, na zona norte de Manaus, 45 crianças de 1 a 4 anos são atendidas gratuitamente. Elas fazem ao menos 2 refeições, tomam um banho e têm acompanhamento pedagógico. O projeto é financiado pela Fundação Abrinq Save the Children. Além de trabalhar com crianças, a associação também atua junto às mães, uma maneira de mudar a situação dessas famílias na periferia de Manaus. Elas não estão aqui por terem uma vida equilibrada, uma vida normal. Elas estão aqui justamente porque algo acontece na vida delas que as coloca em risco. Para entender melhor que risco é esse, fomos dar uma volta no bairro que leva o nome do prefeito da cidade, Amazonino Mendes. Lá encontramos a Márcia, Gari, mãe de 6 filhos. O Gabriel, de 3 meses, é o mais novo. É muito bom, me ajuda muito, porque no caso quando eles tomam café lá, almoça, né? Às vezes passa até o dia quando não tem aula. Quando a Márcia chegou no programa, a casa dela era de madeira, bem pequenininha, e uma das metas do plano de melhoria da qualidade de vida dela foi construir esse espaço de alvenaria mais alto, com mais qualidade de vida. Então a Márcia vem lutando por isso. Quando as crianças ficam no nosso lar, ela fica em condições de utilizar um pouco do seu recurso para melhorar a qualidade de vida. Agora a meta de Márcia é construir um banheiro, que a casa atual não tem. E é aí que a gente percebe que creche é apenas mais uma das necessidades para quem um mundo melhor significa ter o mínimo de dignidade. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Olha, na 4ª reportagem da série Crianças do Brasil, o repórter Ricardo Ferraz foi ao Amazonas e visitou algumas tribos. Ele descobriu que a educação das crianças indígenas ainda é um desafio a ser superado. Em pleno século XXI, preconceito e discriminação ainda estão presentes na vida desses pequenos cidadãos. Estamos no Igarapé, Tarumã-Açu, nos arredores de Manaus. Esse braço do Rio Negro vai nos levar até a aldeia Roxinol, onde moram 37 pessoas de 3 etnias indígenas diferentes. Aqui encontramos esse trio à espera do barco para ir à escola. Mas elas estão apreensivas. A diretora da Escola Municipal Santo André é acusada de maltratar as crianças indígenas. O que a diretora pedia para vocês? De carregar areia, para gente carregar água e catar semente. Xingava? Dava medo de ir para a escola? Uhum.
porque ela falava mãe palavrão. A situação foi denunciada ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal fez uma recomendação à Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, para que fosse investigado e apurado esses fatos, mediante processo administrativo formal de sindicância ou disciplinar, né, e com o afastamento temporário da diretora da escola, dada a gravidade dos fatos, até que esse processo administrativo chegasse a alguma conclusão. Nossa equipe foi até a Escola Santo André e encontrou a diretora Paula Beltrão exercendo as suas funções. Ela negou as acusações e não quis gravar a entrevista. Aqui nos arredores de Manaus, apesar da forte presença de tribos, não se respeita a Constituição de 1988. A Carta Magna brasileira garante aos povos indígenas a construção de um sistema de ensino exclusivo. Nossa escola manauara, que tem uma origem histórica ligada à questão indígena, ela não está preparada para receber essa criança, então ela acaba sofrendo preconceito, como aconteceu já casos que vocês inclusive estão conhecendo, mas a gente não diz que é impossível a escola acolher, a gente diz que é possível. Para investigar essa possibilidade proposta pela professora, deixamos Manaus de balsa rumo ao interior da selva amazônica. Nosso destino é o município de Altazes, onde 1/4 da população é indígena, concentrada em 22 aldeias. Tenta fazer, não precisa ser igual como ele tá lá, tá bom? É de manhã quando chegamos à aldeia Mura e as crianças estão em aula. O que se ensina aqui é igual em todas as escolas: matemática, português, história, geografia. O que muda é a maneira de passar esse conteúdo para as crianças. Aqui a gente trabalha a história do povo Mura, a gente trabalha o transporte, que é a questão da geografia, a gente trabalha a floresta também, que é da onde a gente tira a nossa alimentação. Eliseu estudava na escola regular em Manaus. Há menos de um mês, se mudou para a tribo junto com os pais. Ele sente a diferença na escola. Aqui é o interior, que não tem nada de perturbação. Aqui é mesmo a escola bem apropriada para mim. A escola também é a aposta para que as crianças de hoje mantenham suas raízes indígenas e permaneçam em suas tribos. O Alcilei saiu da aldeia Mura, se formou em pedagogia e hoje implanta escolas indígenas na região. Ele quer que mais pessoas sigam esse caminho. Nós estamos inserindo na prática cultural dos professores através de suas práticas, o valor cultural da comunidade, o pensamento lógico da comunidade. Na aldeia Mura, o que conhecemos como progresso está por todos os lados, mas as relações entre índios e não índios permanecem em caminhos diferentes no Brasil. Olha, o repórter Ricardo Ferraz esteve no Ceará e encontrou muitas crianças trabalhando. Elas seguem o caminho dos pais que começaram a trabalhar cedo na roça. Essa cultura, aos poucos, vem sendo mudada e o trabalho dá lugar à escola. A estátua do Padrinho abençoa e ajuda os fiéis a vencerem as chagas do Nordeste. Mas é aqui pertinho, ao redor do Santuário do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde está um dos principais problemas das crianças da região. Nas barracas que vendem artesanatos, santos e lembranças religiosas, é comum encontrar crianças trabalhando. Em uma das barracas, encontramos Ranieri, de apenas 9 anos, cuidando sozinha da barraca. Tudo bem, meu anjo? Cadê tua mãe? Ele foi lá no meu avô. E você ficou sozinha aqui na barraca? Foi, ele me deixou aqui sozinho. E você fica tomando conta aqui da barraca? Uhum. Você vem sempre pra cá? Sim, todo dia mais meu pai. Até os 13 anos de idade, o trabalho é totalmente proibido no Brasil. Dos 14 aos 15, ele é permitido, mas na condição de aprendiz. Apesar dessa lei, o IBGE calcula que existam cerca de 906 mil crianças trabalhando no país. A maioria se concentra nos estados do Norte e do Nordeste. A partir do momento que os pais colocam as crianças, permitem que as crianças trabalhem, elas vão deixar de ir à escola ou frequentar muito pouco a escola. Em razão disso, não vão ter uma boa formação profissional e vão continuar no subemprego ou desemprego.
É o que acontece com o Alisson, que está com 14 anos. Desde os 10, ele trabalha como camelô, vendendo CDs piratas pelas ruas de Juazeiro. Ele está na escola, mas admite que não tem muito tempo nem disposição para estudar. Acordo cedinho, 6 horas, vou para a escola. Quando eu saio 11 horas da escola, eu começo a trabalhar, vendo meu CD. E vai até que horas? Até 7, 8 horas da noite, todo dia, é o rojão. Como é que você termina? Aí eu termino morto, cansado. A zona rural é mais afetada pelo trabalho infantil porque a pobreza é mais intensa e a maioria das famílias realmente depende do trabalho das crianças para a agricultura de subsistência. Nós subimos a Serra do Araripe, no sertão do Cariri, uma das regiões mais afetadas por esse problema. Mas a gente vai ver que ele tem solução. Essas crianças estão recebendo reforço escolar. Quando não estão na escola, elas vêm para esse projeto mantido pela Associação Porteirense de Assistência à Família, a APAF, em parceria com a Fundação Abrinq Save the Children. A maioria delas trabalhava na zona rural e não conseguia acompanhar o aprendizado. Aldanária sabe bem o que é isso. Você sentia alguma dificuldade na escola? Sentia. O que, por exemplo? A matemática é muito complicado. O que você não conseguia fazer em matemática? Divisão. Divisão. E depois que você veio para cá para o projeto? Melhorou muito, ela ficou mais fácil. Outro desafio do projeto é recuperar a autoestima das crianças e despertar o interesse pelo conhecimento. Esportes, capoeira e dança também fazem parte do programa. Ana Carolina fazia carvão com o pai. Tinha que carregar pau, às vezes a gente se cortava todo. E agora? Agora eu não trabalho mais não, porque eu venho pra cá, aí não tem como trabalhar. Mas não foi simples tirar essas crianças da roça. Claudineide conta que foi preciso fazer um trabalho de convencimento com as famílias. O apelo muitas vezes vinha da própria criança. Doloroso para mim, para os professores, foi as crianças em pedir ajuda. Eu quero permanecer aqui, mas encontro uma forma de conversar com meus pais para eles não me baterem. O Jefferson deixou de trabalhar na roça de mandioca com o pai há pouco mais de 3 meses. Chefe de uma família de 6 filhos, seu Luiz perdeu a ajuda de Jefferson, mas reconhece que ganhou a oportunidade de dar uma chance aos filhos. Eu quero melhor para meu filho, né? Eu quero melhor para meu filho, já o que eu não pude ter, né? Aí eu estou pelejando sozinho, Marravera. Existem no Brasil mais de 2.000 comunidades quilombolas, as famílias descendentes de ex-escravos. Na última reportagem da série Crianças do Brasil, o repórter Ricardo Ferraz vai mostrar a importância da educação infantil na preservação da cultura desse povo. As crianças aprendem as tradições desde pequenas, para que a história não se perca. Dia normal, mas parece fim de semana. Os moradores de Porteiras, no interior do Ceará, colocam roupa de domingo e vão para o ginásio da cidade. Quem se apresenta são as escolas municipais, que prepararam danças com o tema da diversidade racial. A grande atração da noite é o coco, dançado pela comunidade quilombola do Souza. É muito bom para nós, nosso divertimento, é saúde para a gente, né? O trabalho fez com que Porteiras recebesse do governo federal o selo de educação para a igualdade racial. Um reconhecimento de que o trabalho foi feito para valer nas escolas e não ficou restrito somente às cotas raciais nas universidades públicas. Hoje, no país, discute-se muito as diferenças entre negros e brancos no final do processo educacional. Mas é na base onde elas estão mais presentes. Para se ter uma ideia, metade das crianças e dos adolescentes no Brasil são pobres. Quando detalhamos a pesquisa por raça, vemos que a maioria desses pobres são negros, 62%. Dados do Unicef mostram que as crianças negras têm quase 70% mais chance de viver na pobreza do que as brancas. Deixamos a pequena Porteiras para subir a Serra do Araripe, em pleno sertão do Cariri. Viemos conhecer a escola da comunidade quilombola do Souza. Vocês vão prestar atenção na historinha de hoje.
Da menina bonita do laço de fita. A história fala de um coelhinho que se apaixona por uma menina negra. Os alunos parecem hipnotizados. Depois, eles mesmos são convidados a perceber as diferenças raciais na sociedade brasileira. Diferenças em geral são vistas como problemas, as razões para os conflitos dentro da sociedade. Mas desde 2003, o Brasil conta com uma lei para trazer a questão da diversidade cultural e racial para dentro da sala de aula. E o desafio aqui é transformar essas diferenças em virtudes. Buscar, resgatar, mostrar para eles que é interessante, que é bonito, que isso é valioso, que eles contribuíram e contribuem muito para a nossa formação cultural, para a nossa formação cidadã.